Estamos de volta, já estou acompanhada pela Carla Jardim. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite assim um bocadinho mais cedo, porque estamos a gravar este Sim. programa, mas porque acreditamos todos que pode ser útil a quem nos está a assistir. A mim vai ser de certeza, porque é um tema que eu ainda não estou completamente à vontade e acho que há muito a aprender. E ao aprender, mas acima de tudo aplicar, nos pode facilitar a vida. Sim. Começando aqui por desvendar desde o início que eu falo em mapa orçamental, o que é isto do mapa orçamental? Na prática, o mapa orçamental é um ficheiro Excel que nós, na Igreja, já há muitos anos fornecemos a todas as pessoas de forma gratuita. Já vem com um master preparado para cada ano e, portanto, o trabalho de criação de links e assim está todo feito. Não é preciso portanto, inventar nada. A papinha está toda feita e aquilo acaba por ser depois uma ferramenta muito útil que nos ajuda a administrar as nossas finanças. Sejam as finanças, nós usamos muito isto para os empresários, as finanças de uma empresa, de uma organização, como por exemplo a Igreja, mas também tem a vertente de poder nos ajudar a administrar, a gerir as nossas finanças pessoais, familiares. Portanto, se nós conseguimos usar e olhar para o mapa orçamental como uma ferramenta que eu preciso também e que me vai ajudar a mim também, não preciso de ser milionário, não preciso ser sequer um empresário, eu posso, qualquer pessoa que tem um rendimento, uma família, um orçamento familiar, sabe que tem um certo valor para gerir para o mês, tem alvos, tem despesas que também têm alvos, então qualquer pessoa pode, e eu recomendo que o faça, aprender a usar e a usar na prática dia a dia o mapa orçamental. O que eu acho, isto é o que eu penso, então eu acho que há muita gente a pensar assim como eu, pelo menos uma parte da população. E quando pensamos em mapa orçamental, penso sempre no contabilista, naquele senhor que lambe o papel, todas as faturas todas e os números todos, e que, a não ser essas pessoas que têm uma aptidão fantástica e amam os seus trabalhos, todo o resto da população odeia essa área. Então, quando eu penso em mapa orçamental, penso em algo muito complicado e muito difícil. O que a Carla nos está a dizer é que este que foi criado de uma forma mais simples para realmente, a nível pessoal e familiar, ser usado. Exatamente. Só o próprio nome mapa orçamental, quando eu estou nos clubes executivos, eu também tenho essa noção de que as pessoas dizem isto parece muito difícil, não é para mim. Eu organizo-me à minha maneira, isto parece... então. Não é de todo, não é de todo. Muitas pessoas têm essa resistência. Mas eu penso que também tem um bocadinho a ver com a nossa cultura. Pensamos que eu não sou só os grandes milionários, só aqueles que têm grandes valores, grandes investimentos. Sentido, é que faria sentido e não tem nada a ver com isso. Independentemente daquilo que eu recebo, eu devo fazer um planeamento prévio, é antes de eu pagar, é antes de eu executar, é antes de eu gastar, porque assim eu estou a fazer de uma forma consciente, ponderada, planeada e às vezes no dia-a-dia não tenho essa noção. Portanto, o mapa orçamental é uma ferramenta que nos obriga a parar um bocadinho e a pensar. Onde é que eu estou a gastar o meu dinheiro? E penso que qualquer família, qualquer pessoa, não precisa de ganhar muito dinheiro, pode fazer essa pergunta a si próprio. Onde é que eu estou a gastar o dinheiro? Porque às vezes dá a noção de que a gente recebe, passado uma semana já não há, o dinheiro voa, não sabemos para onde é que vai. E muitas vezes isso tem a ver com falta de planeamento, falta de ponderação. É muito no impulso, é muito no imediato, esquecemos-nos até onde é que eu gastei, aqui ali levantei X e chego ao final do dia, já não tenho nada. Onde é que eu gastei este dinheiro todo? E é assim, nesta falta de planeamento e de nos obrigarmos a pensar um bocadinho nisto, que se faz algum desperdício. E o que nós aqui estamos a dizer, com conceitos bíblicos, portanto, nós não estamos aqui a dizer nada que não esteja na Bíblia. E às vezes as pessoas pensam que isto que não é uma área de Deus. Que não tem nada a ver com Deus. Nós somos de Deus, vivemos assim um bocadinho nas nuvens, há de ser o que Deus quiser e bola para a frente. E não é assim. A Bíblia é um manual de vida e, ao contrário do que muitas pessoas dizem, a Bíblia quase não fala nada de religioso. E somos nós, humanos, que gostamos muito de tornar as coisas religiosas. A Bíblia fala muito de planeamento, de ponderar, de parar e fazer contas. Há uma passagem na Bíblia que diz, até está no livro, o mapa orçamental, que diz, se tu queres construir uma torre, porque é que tu não tens que te sentar, parar, fazer contas, para teres a certeza que tens com que acabar? Lucas 14. Exatamente. Por acaso não consigo ver o versículo, mas é em Lucas 14. Acho que é 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer contas dos gastos
para ver se tem com que a acabar. E depois continua a dizer, acaso tu não comeces a obra com... Não, a gente vai naquela fezada, porque vai dar, porque depois Deus põe, e passes pela vergonha de não conseguir acabar a obra e vai ser alvo de chacota e de gozo para todas as pessoas. Portanto, a Bíblia inspira-nos, incentiva-nos a termos uma vida ponderada e a sermos fiéis no pouco. Se calhar a pessoa pensa, eu ganho tão pouco, para que é que agora me estou aqui a preocupar com isso? Se eu for fiel no pouco e conseguir administrar, fazer uma boa gestão, administrar aquilo que está nas minhas mãos, que eu posso pensar que é pouco, é a minha realidade, não é o que eu quero crescer. Então, mas eu tenho que começar agora, a ser fiel e sabes, o dinheiro, nós gastamos o dinheiro, isso define muito o perfil e a vida de cada pessoa. Onde eu gasto o dinheiro é onde eu tenho o meu coração. E às vezes nós nem temos a noção onde é que nós estamos a gastar dinheiro, porque não paramos para aquilo pensar. Que damos importância. Mas às vezes porque não há este parar para pensar, não há este planeamento, é muito no impulso, é muito no passei no supermercado, passei na loja, vi aquele saldo, vi aquilo, acabamos por ser um bocadinho influenciados. Então vivemos um bocadinho com as prioridades trocadas, muito influenciados e pouco ponderados. Então o dinheiro vai acabando por ser gasto em coisas que nem era aquilo que eu queria. Não é a minha prioridade, não é o que eu desejava a gastar assim o meu dinheiro. Gostaria que me sobrasse mais para isto, aquilo ou aquilo outro. E chego ao final do mês e nunca me sobra, nunca tenho isso. Parece que o dinheiro foi para outras coisas que eu nem queria. Porquê? Por causa desta falta de planeamento. E porque, na realidade, isto não é para prestar contas a ninguém. Não, isto é meu. É para mim própria. Eu, ao fazer, na realidade, só estou a prestar contas a mim. Exatamente. Porque eu não tenho que mostrar isto a ninguém, não tenho que prestar contas. Imagina que é uma coisa família, minha. um casal, junta-se, olha, Claro. vamos aqui organizar, eu recebo X, tu recebes Y. Pá, nós temos um alvo, temos um projeto e vamos conseguir, mas não é assim entrar assim de cabeça, isto depois logo se vê como é que está. Não, vamos aqui pensar, onde é que nós andamos a gastar? Será que podemos poupar até... há tanta coisa que nós podemos poupar, até hábitos, que nós depois vamos começando a ser criativos e a pensar nisso. Se calhar gasto água demais, se calhar podemos equilibrar aqui as contas, até os gastos domésticos lá em casa. Para nos ajudar até a ver onde é que podemos poupar. Exatamente. Precisamos de ver os gastos que temos. Exatamente. Onde é que eu estou? Onde é que eu estou a gastar? Onde é que o dinheiro está? Para onde é que ele está a sair? É o ponto de partida. E depois, onde é que eu quero que realmente o meu dinheiro seja investido? Então aí eu vou ter que ajustar, vou ter que até, se calhar até vou ficar surpreendido, porque se calhar há muito dinheiro que eu nem tinha a noção que gastava tanto dinheiro no supermercado, nisto ou naquilo. Quem tem miúdos, quem tem filhos sabe que quando a gente vai ao supermercado há sempre montes de coisas que se gastam e depois acaba por ser um bocadinho, será que eu precisava mesmo comprar aquilo tudo? Então acabamos por criar hábitos de despesa, hábitos lá em casa, de consumo, etc., mais equilibrados, para então sim nós podemos, por exemplo, ter uma poupança de reserva. A Bíblia fala-nos de nós termos uma poupança, de termos uma reserva. Não é para... Pode ser que alguma coisa de mal aconteça, nós sempre ensinamos isso na igreja. Não, não é esse o propósito. Às vezes acontece, porque problemas acontecem. A máquina avaria porque já é muito velhinha. As máquinas têm uma duração. Também não estamos aqui a pensar que a máquina vai durar a vida toda. Situações dessas surgem, portanto, temos de estar preparados também para esse dia. Mas eu gosto de ver que a poupança é aquela margem que me permite alcançar alvos e projetos que, se calhar, assim, de uma forma... assim, no imediato não conseguia, mas tendo este hábito de ir guardando uma parte não mexe, faz conta que não existe, aquilo é para um projeto, eu em menos tempo vou conseguir alcançar. O que isto faz também é mostrar-nos a realidade nua e crua. Eu acho que é isto que às vezes queremos evitar. Sim. É porque é tão real. Quem é que gosta de falar de dinheiro? Nem o casal às vezes gosta. Este eu não sei está quando ele assim sobra por todo o lado. Mas pois, quando estamos exato. a falar mesmo contas em que há muitas limitações, ninguém gosta. É porque quando nós olhamos para... Eu tenho estado aqui, eu coloquei aqui a folha principal. Quando nós olhamos e vimos os números nus e crus, não é fácil de encarar. Não se fica indiferente. Às vezes a realidade não é que nós gostaríamos. Mas aí eu vou-te mostrar, porque eu sou aqui, não estou aqui a vender
O peixe, mas eu sou fã do mapa orçamental, trabalho com o mapa orçamental no meu dia-a-dia, a igreja usa esta ferramenta e eu creio que este é um dos segredos através do qual nós estamos tão grandes e conseguimos crescer. Há realmente um planeamento financeiro da parte de toda a organização, mas também uso na minha vida pessoal e tem-me ajudado bastante. E o mapa orçamental não é esta parte da minha gestão humana, eu tenho que fazer. E às vezes nós pensamos que temos Deus e Deus vai viver a nossa vida, pagar as nossas contas e não é assim. Nós continuamos a ter a nossa vontade própria e continuamos a ser responsáveis pela nossa vida, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. Se eu vou às compras e decido comprar um casaco e sei que aquele dinheiro até eu precisava para fazer outra coisa qualquer, mas pronto, apeteceu-me porque até é bonito, a escolha continua a ser minha, não é? Pronto, portanto, nós não podemos às vezes colocar a responsabilidade em tudo, exceto eu. Então o mapa também é para me consciencializar de que eu sou responsável pelo dinheiro que eu tenho, pela riqueza que eu tenho, estou aqui para administrá-la. Mas depois há o sobrenatural. Porque eu até sou crente, eu acredito no poder de Deus. E o mapa vai nos ajudar a ver o milagre mais facilmente. Vai. Porque se eu não estou contente, e normalmente as pessoas que pensam, eu não estou contente com o que tenho, ok, bem-vindo ao clube. Não estamos contentes com a nossa realidade, há um método sobrenatural para eu conseguir aumentar o padrão da minha vida. Nós aprendemos isso na igreja. Na prática, às vezes, falta. Como é que eu faço isso na prática, ó pastor? Eu ouvi aquela lição, como aumentar o padrão de vida, as ofertas, mas na verdade, como é que eu faço isso? Através do mapa orçamental, nós conseguimos planificar isso para que ela se torne uma prática, para que possa ser executável. Se eu não estou satisfeito com o que eu tenho que aprender a crescer, a aumentar o padrão da minha vida com o método de Deus. E aí nós sempre temos uma linha e sempre falamos nisso quando falamos de mapa orçamental, não só para honrarmos a Deus com os dízimos, mas também com as ofertas. Elas são aquelas que nos permitem, são as possibilidades que nos permitem aumentar o padrão de vida. E muitas vezes a pessoa, quando começa a entrar, pensa que isto afinal parece que é difícil, isto é difícil de conseguir, mas com as coisas planeadas e arrumadas, sim, com a vida financeira organizada e arrumada, nós vamos conseguir ver até mais o sobrenatural de Deus agir na nossa vida financeira. E às vezes isso não acontece porque andamos muito desorganizados. E o mapa orçamental permite-nos arrumar a casa. Uhum. E agora que estamos a iniciar é o melhor time. Um ano, é a melhor altura, não é? Porque o mapa orçamental deve sempre ser feito antes. Porquê? Outro princípio de Deus. Usa alvos, trabalha com uma linguagem de alvos. O errado é eu. Olha, fui ao supermercado, gastei 50 euros, lá eu vou pôr no meu mapa. Não estava previsto, mas vou pôr 50 euros. Errado. Se eu usar o mapa para registar, não me vai ajudar em nada. Mas se eu planear antes e eu quero gastar, a linguagem é diferente. Eu proponho-me a gastar só isto. Quando eu pego no mapa orçamental, hoje é dia 30 de dezembro, quando eu pego no mapa orçamental, já tenho uma ideia do que eu vou ganhar todos os meses, porque normalmente os nossos salários, a divergência... É mais ou menos um valor fixo. É mais ou menos fixo, portanto dá para planear, depois logo podemos fazer o ajuste, não é? Posso planear para todos os meses o vencimento que eu vou ter. Certo. E depois, com base naquele vencimento, sei a renda da casa, valores para renda, para luz, para água, ponho logo. Sim, ponho logo. Já estou a planear janeiro, fevereiro, exatamente, março. Quanto é que eu pretendo gastar no supermercado e depois ele vai-me dar o valor total. Para isso eu também preciso saber quanto é que eu, na verdade, gasto. Há um histórico, há aqui também algum trabalho de conhecer, de saber quanto é que eu gasto, na verdade, por mês em comida, nisto ou naquilo, para eu conseguir fazer um planeamento, não é? Não estamos aqui a dizer, não vou pôr valores ridículos ou absurdos que não têm a ver com a realidade. Famílias grandes, eu não posso achar que é o mesmo valor que uma família mais pequena. Sim, mas, por exemplo, a pessoa sabe do que gastou no mês passado, exato, nem que tenha que pegar ali nos talõezinhos só para ter uma ideia. Mas eu acredito que há muitas pessoas que não têm essa noção. Eu nunca juntei todas as vezes que vou ao supermercado. Eu tenho uma tática, por mês também é mais difícil, mas semana a semana é mais fácil. Semana a semana, no fim de semana, a gente está ali um tempinho, consegue parar e é mais fácil de organizar semana a semana do que dia a dia ou até mês a mês. Então, semana a semana, eu sei mais ou menos quanto é que eu gasto. A casa, a limpeza, a higiene, aquele material, a alimentação, quanto é que se gasta? Depois há gastos mais variáveis que outros, por exemplo, nas compras de supermercado, porque
Por exemplo, uma embalagem de gel de banho pode durar mais ou menos tempo. Sim. Depende Normalmente na da primeira quantidade. semana gastamos sempre mais do que depois nas outras. Claro, Exato. imaginamos que se Detergente o da roupa. gel de banho durar um mês, eu vou estar 3 semanas que não vou comprar gel de banho. Exatamente. E vamos ser sinceros, é um valor que, pelo tamanho do frasco, conta na conta. Não é 1 euro, não estamos a falar, pode custar 2, 3 euros, 4 euros e isso faz diferença nas semanas seguintes que vamos Sim, comprar. faz. Mas aqui estamos a falar, na realidade, muito pouco. No conjunto de todas as compras, por exemplo, se calhar na alimentação é onde vai mais dinheiro. Certo. E aí é onde os valores são mais concretos. E depois também depende das pessoas, Às vezes da também família, é mudar um bocadinho os hábitos do alimentares. que gostam mais e menos de comer. Às vezes aquelas pessoas que constantemente, mês a mês, estão sempre, como se costuma dizer, com a corda ao pescoço. E é a realidade de muitas famílias. E é verdade, mesmo famílias dentro da igreja têm essa dificuldade. Chega ali à terceira semana, aquilo já está, meu Deus. E muitas das vezes é por falta de planeamento, porque eles vivem como se o dinheiro não fosse acabar. Eles não têm a noção de que aquilo vai acabar e, se calhar, se continuar a gastar daquela forma, não vai chegar até ao fim. E é o que sempre acontece. E nós podemos culpar, é a crise, é o aumento disto e daquilo, mas, na verdade, eu posso fazer a minha parte que não estou a fazer, haver um planeamento. Se a minha realidade neste momento não me permite, por exemplo, eu comer fora todos os dias, porque é que eu hei de comer fora todos os dias? Eu só estou a continuar um problema que eu sei que vou ter. Portanto, há aqui hábitos alimentares, hábitos em casa, hábitos de consumo, que nós podemos ajustar para o bem. Mas é uma olhar coisa boa. para isto é muito mais fácil. Sim, completamente. Muito mais fácil. Porque, por exemplo, é preferível fazer boas alimentações, boas refeições em casa, do que na última semana do mês comer, não sei, uma coisa, uma massa com massa, porque fui no início do mês várias vezes ao restaurante. Exatamente, mas é a realidade de muitas famílias. Porque não olhamos, Exatamente, porque não pensamos nesses pormenores, é isso mesmo. porque Acho que tu a ganhar uma fã. Não, Deu eu uma já aposta era mental. fã. Eu tenho dificuldade de gostar de olhar Às para a vezes o que nos custa é realidade. parar para pensar. Eu acho que o ser humano acha que parar é morrer. E ficamos com essa ideia e não é. Parar não é morrer. Parar nós precisamos de parar para programar, para planear, para depois continuarmos a acelerar, porque senão vai haver uma altura em que tanto queremos andar sem parar que vamos acabar por desacelerar e ficar parados mesmo. E as pessoas não querem parar para pensar nisso. O casal não quer parar. Olha, temos que falar como é que vai ser para o ano, onde é que nós vamos passar férias, onde é que a gente vai sair com os miúdos. É uma forma que as famílias, por exemplo, normalmente as viagens é algo que sai fora do orçamento da família. Nem todos os dias ou todos os meses faz-se uma viagem como nas férias. Então, se calhar, a partir de janeiro já se começa a tirar qualquer coisa de parte para depois, quando chegar ao mês das férias, toda a família poder desfrutar de uma semana de férias que vai ficar. Por exemplo, eu a nível pessoal, eu tenho uma coisa com a minha filha que é mais velha, ela às vezes pede-me isto ou aquilo e eu gosto, desde sempre, quando ela me pede, eu digo-lhe assim, olha, agora não posso, fica para tal data, por causa disto ou por causa daquilo, ou porque eu recebo, ou porque há o subsídio, ou porque fica para tal data e tento cumprir, dei-lhe a ela também, não pode ser agora, vai Sim. ser em determinada altura. E gosto de cumprir, porque lá está, eu fiz o meu planeamento e ela passou a fazer o dela. Exatamente. Relativamente, por exemplo, às refeições e tudo mais, há pessoas que têm uma arca, dá para comprar uma boa quantidade e depois já gerem as refeições. Eu sei que há pessoas que levam mesmo uma lista de quantas refeições têm que fazer, o que é que têm que comprar. As quantidades, sim. No meu caso, eu gosto de fazer muito mais à semana, mas há uma também. coisa que eu tornei-me altamente a planear, é porque é que me acontecia. Ao sábado nós estamos um bocadinho, mesmo com ensaios e tudo mais, estamos um bocadinho mais em casa e o que eu chegava era ao domingo à hora do almoço e não tinha almoço. E nós saímos um bocadinho tarde. Então passei a planear as refeições de domingo ao sábado e deixo feito. E é sempre um comer diferente, que dá para ir ao forno, que já está pré-feito. Isto é o meu máximo de plano. Isso é ótimo, mas isso é muito Mas ao bom. domingo comemos assim sempre assim, uma refeição espetacular, mas que foi feita no dia anterior. Porque eu Houve chegava à planeamento. casa, chegamos, depois da reunião terminar, não conseguimos chegar antes das 2. Se ainda tivermos que fazer almoço, vai ser um almoço de domingo muito triste, a correr e já tudo cheio de fome a comer pão pelo caminho. Sim, então sim. isto foi o meu máximo de planeamento. Mas aí já mostra uma mudança de hábito que veio a melhorar
a situação que estavas Sim, porque a eu pensei, passar. não podemos continuar nisto. E às vezes o que é que porque íamos acontece? comer muitas vezes fora por causa Exato, era disso. isso que eu ia Ou dizer. comprar o frango assado por causa também disso. já E me eu achei, aconteceu. não posso continuar a ir comer fora todos os domingos, porque o nosso orçamento não nos permite, não comemos assim tão bem como em casa e também não me apetece comer frango assado todos os domingos. Exatamente. Acho que é quase castigo, não é? Concordo Não é 100%. bênção, é castigo. E foi isso que me fez fazer sempre ao sábado, normalmente à noite, quando faço o jantar, faço logo o almoço, pronto. Mas foi o meu máximo de planeamento. Mas isso já é muito Pronto. bom, é exatamente Mas isso. almoçamos muito bem, desde um bacalhau com natas a uma lasanha. Lá está tudo aquilo que vai ao forno que dá para estar feito de véspera e pronto. Porque há um planeamento, exatamente. Mas não é fácil, não é fácil. Mas olhando, eu acho que se torna mais fácil. Agora, a minha questão é, eu planeio os gastos e tudo mais. Eu vou gastar X no supermercado. Então, depois, quando eu vou ao supermercado, há um dia que eu tiro e vou ver se as contas batem todas certas? É assim, nós no mapa, eu não proponho, nem o Master está feito dessa forma, para eu ir ao pormenor de quanto é que eu gasto no arroz, na massa ou isto. Não, Portanto, não, há eu um digo... bolo. Exatamente. E eu, por exemplo, pessoalmente, quando eu vou às compras, eu vou fazendo mentalmente, já fiz com o telemóvel, mas normalmente eu vou sempre para o mesmo supermercado, já sei mais ou menos o preço. Eu mentalmente, à medida que eu vou pondo no carrinho ou no cesto, eu vou somando os valores. Eu sei mais ou menos por alto quanto é que eu vou pagar. Penso que é um exercício que podemos fazer, se calhar já, não sei, para mim funciona. Eu sei mais ou menos, quando eu vou à caixa, eu nunca fico surpreendida, porque eu sei mais ou menos quanto eu vou pagar. Também é assim, sou fiel quase sempre ao mesmo supermercado, habituei-me àquela marca, gosto. É um preço acessível, gosto, então não vou complicar, vou simplificar. Mas e esta questão das promoções? É que nós às vezes apanhamos boas promoções. Eu não ando atrás das promoções. Quando eu vou às compras, se há lá promoção, eu aproveito. Eu vou ser sincera, eu gosto de um determinado detergente de máquina e de um amaciador. Eu também. Que não é nem o mais caro nem o mais barato, mas é o que eu gosto. Mas eu recuso-me a comprar sem ser em promoção. Eu também. Então, eu tenho sempre de reserva, acho que devo ter para aí umas 6 ou 7 embalagens. Mas porque eu só compro com 50% de desconto. Sim. Portanto, há alturas que eu compro mesmo não me fazendo falta. Mas Sim. dificilmente me vai acabar. Mas depois vai compensar em outra semana qualquer que tu não vais precisar. Não compro, lá está, também não compro todas as semanas. Exato, exato. Mas Portanto, vale há a pena... Mas só o facto de nós pensarmos nisso já é um planeamento. Então, afinal, Já é um até sou planeamento. planeadazinho. Afinal. Agora só me falta isto. Está quase Pronto, já havia ter feito há umas semanas, mas ainda é dia 30. Sim, já está um bocadinho atrasada, isto não é? Dia 1 já é daqui mas a como nada. nós gravámos uns dias antes, ainda com esta antecedência Sim. ainda consigo. Sim. Pronto, lá em casa. Já vais ter um mês se de calhar dezembro. não vão passar a passagem de nem lado nenhum, ficam em casa a fazer o Castigo. Não. Não, mas porque olhando para o mapa, o Paulinho está a filmar, o que nos pede específico, está por mês, não é? Sim, é por mês e depois Porque cada é mês é dividido por semanas. S01 é semana 1. É semana 1, 2, Então 3, isto é 4. janeiro. Exatamente. E depois tenho as receitas, que é sempre aquilo que eu vou... Sem receitas nada funciona, não é? podemos Portanto, gastar, temos, não é é? o ponto número 1. A receita que eu tenho. O que recebemos. E depois aqui pomos as despesas. Aqui está uma ideia de despesas, mas podemos pôr outras? Podemos acrescentar ou o ideal é trabalhar com esta base? Esta é a mais simples. Não complicar Não mais, complicar. Exatamente para nós conseguirmos ter uma visão de cada mês e aquilo não ser muito grande, depois no telemóvel, no tablet não cabe, é uma chatice, nós criamos, há aqui uma linha que nós não mexemos, na verdade nas despesas, disso só tem ali uma linha, parece como é que eu vou escrever ali o supermercado de limpeza e tal, como é que eu vou discriminar para ficar tudo arrumadinho. Há dentro do fecheiro um separador que é das despesas e é lá que, aquilo é grande, eu vou dividir as despesas pelos meus itens. Não. Aqui só aparece o total, que é para ser mais simples, para eu saber onde é que eu estou a gastar o meu dinheiro. Porque se eu pusesse aqui tudo, então, eu ia ponho ficar aqui muito o grande. valor, depois ponho aqui o que vou retirando e aqui faz a conta automática. Sim, portanto, a não me Master dá já trabalho faz nenhuma, contas. porque eu não gosto nada de números nem matemática. Faz as contas todas. Eu só tenho que inserir dados. E o que é isto de despesas de projetos? Olha, eu faço divisão de 3 tipos de despesas, eu acho importante. Despesas fixas é o normal que eu tenho, os meus compromissos. Pensamos que é nas rendas... Na renda, água, luz, gás, a escola dos miúdos, a comida, a alimentação, é aquilo que eu preciso para a minha subsistência. Não nos estamos a preocupar com o rigor de cêntimos, pois não? Não, isso não faz a não, diferença de todo, para não. podermos gerir as nossas finanças? Não. Depois, as despesas várias
são aquelas despesas que vão surgindo inesperadamente e que, na verdade, vão estragar o meu planeamento e o meu saldo. Eu pensava que ia acabar o mês, ainda me sobrava X e veio aquela despesa vária. Pode ser a tal reparação da máquina que eu não estava a contar, pode ser a conta da farmácia que alguém ficou doente e gastou-se que não se estava a contar, pode ser uma multa que eu não estava a contar, pode ser uma data de coisas que eu não estava à espera e que realmente não me apetecia nada gastar dinheiro naquilo e vou ter que gastar. E porquê é que eu faço a divisão? Que é para eu saber que foi ali que alguma coisa não correu bem. Não eu foi não no posso que é planear, fixo, obviamente que eu não foi posso no que é planear. variável. Mas eu volto aqui a frisar que eu acredito que no mapa orçamental eu estou a trabalhar com uma linguagem de Deus, uma linguagem sobrenatural. E este item para mim, pessoalmente, eu dou muita importância a esta parte das despesas várias porque é aqui que eu consigo ver como o sobrenatural de Deus funciona. Quanto menos várias tiver... Sim, é a minha leitura. Mas é assim, porque quando pensamos em várias, pensamos em algo que não é muito bom, não é positivo. Não é. Medicamentos, uma avaria, uma multa não é positivo. Mas podia ser, vou tentar ver uma coisa boa, uma coisa que nós não precisamos de fazer todos os meses, ir cortar o cabelo aos miúdos. Mas isso para mim é uma despesa fixa. Mas eu não vou fazê-lo todos os meses. Mas não, as despesas fixas não têm que ser todas mensais. Por exemplo, eu tenho um carro, eu Mas pago como um é que eu seguro semestral. planeio o corte do cabelo 3 em 3 meses? Sim. Vais ao dentista, sei lá, uma vez por semestral. Marcas quando é que tu achas, de janeiro e junho, vais com os miúdos. Ok. O seguro do carro, quando é que é? De junho e dezembro é semestral. Lanças lá. Ok. Já sabes, naquele mês Então, tu tens o isso IMI, abril e... considero fixo sempre. Eu considero fixo porque é uma coisa que eu sei que eu vou ter. Não vale a pena pôr lá só para ficar positivo, porque isso é enganar-me a mim próprio. As despesas várias também me mostram, não só sobre... Eu gosto de ver assim porque tento ser o mais criteriosa possível, mas também pode ser, esqueci-me. Eu sabia que tinha este e esqueci-me. Eu sei que tenho seguro, mas como não é pago todos os meses, esqueci-me. Porque imagina que tu tinhas planeado dali a 3 meses e foi antes. É uma fixa, só tens que alterar o mês onde foi colocada. Sim. Então, e esta dos projetos? Dos projetos. É um tipo de despesa diferente. Eu, na verdade, não estava a contar, não faz parte dos meus compromissos normais, mas a vida é assim, todos os dias é uma coisa nova e a vida não para. Então, nós temos projetos. Pode ser comprar um carro novo, pode ser um telemóvel novo, o que for. É um projeto, uma viagem, é um projeto, é uma coisa que convém sai planear. Fora do meu planeamento. Para já, esta linha aqui está separada porque eu acho que isto é diferente da despesa vária. É um alvo, não é? Exato. É uma despesa boa. É uma despesa positiva, se eu poderia dizer assim. E eu posso planear... Imagina que estamos em dezembro, eu em julho quero fazer uma viagem e sei o valor da viagem, posso colocar o valor dividido pelos meses todos neste projeto? Ou é quando ele aparece? Podes fazer uma simulação. simulação. Eu aí, o que é que eu fazia? Eu preciso, às vezes, fazer um estudo. Quando é que eu teria, com o andar da carruagem, com aquilo que me vai sobrando mês a mês, quando é que eu poderia comprar estes óculos novos? Quando é que eu poderia fazer essa viagem? Porque às vezes nós não temos bem a noção. Então o mapa também me permite fazer a simulação. Todos os meses vai sobrando, quando é que eu tenho e aí possibilidade lança-se nesse mês. Exatamente. Portanto, não seria nunca aqui como uma poupança. A poupança é na linha de baixo, das reservas. Porque aqui, quando colocamos despesa, ela sai naquele mês. Exato. Parte do princípio que sim. Então, a reserva é o dinheiro que fica de parte, que é mesmo, pode ser depois para uma despesa projeto. Ou seja, é uma despesa, mas na realidade ele ainda não saiu lá da... É uma eu despesa, sou de envelopes. Poupança. Sim, Carla, sim. Eu sou de envelopes. Sim. Eu sou. Eu tenho vários envelopes e ponho cá fora o objetivo. Pronto. E está lá o envelope. Eu às vezes não consigo ser assim tão disciplinada, porque o envelope está lá e depois é não consigo ir ao multibanco. Isso é de ser disciplinada? É, porque se tens que eu aquele acho dinheiro que nós só temos aquela conta. E o dinheiro está lá todo, misturado. Eu, por exemplo, tenho uma conta à parte. Todos os meses, da minha conta à ordem, sai aquele valor que eu e o meu marido decidimos e o próprio banco tem uma autorização naquele dia. Só que os bancos são chatos e têm imensas despesas e muitas coisas. Mas se eu tiver lá o envelope, eu acho que... e não fui ao multibanco não, só agora. Carla, E depois, eu tenho lá um envelope com prenda de aniversário do ano passado. Isso é ótimo. E com aquela diz o que é que eu quero. Está lá. E está lá o dinheiro e o envelope. Ofereceram-me e está lá. E como ainda não era a altura de eu comprar, não é agora que eu quero comprar, estava lá o envelope. E está lá os envelopes. Eu gosto da parte visual. Por isso é que em papel... E depois todas as semanas vais contar. Não, nem mexo no dinheiro. Não, o envelope está num sítio que ninguém vê. Não estou sempre a vê-lo. Sei que existe. Mas isso é ótimo.
Isso é muito pronto, bom. eu gosto da Há parte do muitas pessoas envelope. que usam a técnica do Não é envelope. aquela de guardar muito dinheiro debaixo do colchão. Não estou a falar de nenhuma fortuna. Não estou a falar de nenhuma fortuna. É a minha forma de poupar. Gosto de pôr no envelope. Há Não quem gosto... use o milheiro, há Pronto, quem... como é notas, notas grandes, Sim. não é milheiro, é envelope. Eu gosto do envelope. Há quem é aquela use coisa... técnicas, por exemplo, todas as semanas ou assim, põe uma moeda de 2 euros num frasco e aquilo depois... Há várias técnicas que tentam inspirar as pessoas Sabem a poupar. aqueles milheiros de metal que não abrem, tem que ser com Sim. um abre-latas ou abrir. Sim. Eu comprei dos grandes para a minha viagem a Nova Iorque. Pronto. Só moedas de 1 euro e 2 euros, e Pois. preferencialmente 2 euros. E pronto, estava cheio. Resolvi abrir. Só tinha 700 e tal euros. Eu ia morrendo. Para mim, aquilo tinha 5.000. Eu Mas já para uma tinha... viagem não podia ser moedas, tinha que ser de notas para Não, mas 5 para cima. ele era grande, largo, o diâmetro era enorme e alto, já não cabia. E eu pensei, 5.000 euros. Isto foi o meu cálculo. 5.000 euros. 700, nunca mais vou fazer o mesmo. Moedas não É vale a envelopes. pena. Notas, nunca mais. O banco cobra para depositar moedas, Sim, cobra-me, sim, sim, porque sim. se cada 100 euros cobra, e eu não vou pagar uma viagem a Nova Iorque com moedas de 2 euros, não é? Portanto, o banco Desististe dessa cobra... ideia? Desisti. Fiz uma poupança para os meus filhos, cada um tem com a sua poupança, e só notas. Só envelopes, esqueçam lá os milheiros, para mim, só... não é, porque ainda por cima é estes sonhos assim grandes, não é? Não é Claro. pequeninos, não é ali um par Mas de eu acho sapatos. muito bem. Mas já percebi que não, mesmo a 2 euros não tem que ser notas. Pronto. Então agora vou manter Há a ideia outras dos pessoas envelopes. que têm aqueles, os chamados desmotivadores de despesas, de consumo. A pessoa pensa, quantas horas de trabalho é que eu tenho que trabalhar, não é? Quantas horas é que eu tenho que trabalhar para poder pagar aquilo ou comprar aquilo? Ai, isso eu morria se tivesse que saber as horas de Pronto, trabalho. faz assim um cálculo, isto custar-me-ia não sei quantas horas. Eu às vezes também pensei, pá, com aquele dinheiro que eu vou gastar, posso comprar outra coisa que é muito mais importante. Às vezes também é bom a gente fazer... O que é que... Sim. Dar prioridade, não é? Exatamente. Também acho A que nossa sim. vida é feita de prioridades. E às vezes aquilo que é mais importante, queres ajudar alguém, queres dar uma oferta, queres contribuir para alguma causa e ficas sempre ali, entretanto não podes. E realmente esse era algo que tu gostarias. Mas por falta de planeamento, as pessoas às vezes, epá, não sobrou, não dá, não consigo. Mas às vezes não é porque recebo pouquinho, não é tanto por causa disso. Há muita falta de planeamento. Acho que a mentalidade das pessoas, pelo menos no nosso país, é muito de, olha, deixa ver, vai-se andando, depois reclamamos, dizemos que a culpa é do governo, é do subsídio, é disto e daquilo, que a vida está cara e acabamos por nos acomodar a isso. E eu penso que nós podemos fazer a diferença e deixar Deus agir. Porque quando eu faço a minha parte, a Bíblia diz que o preguiçoso deseja e nunca alcança nada. Mas o prudente, esse sempre tende para a prosperidade. E é verdade, Provérbios. Está-nos aqui a inspirar a nós sermos prudentes e a administrarmos aquilo que nós temos. E quando nós, e aqui não é por acaso, não falámos nisso, mas a minha primeira linha diz dízimos e ofertas. E na sugestão de planeamento, que se alguém nunca fez, como é que eu preencho o mapa, como é que eu planeio, depois da receita, a minha sugestão é partir para a parte do dízimo, honrar a Deus com o dízimo. Depois as ofertas serão a seguir, mas o dízimo é a primeira. Depois as reservas, porque se eu estou à espera de guardar o que me sobra, não te sobra nada. Mas se tu guardares primeiro aquilo que tu queres e depois usares o que te sobra, isso é um princípio que até os milionários usam, esse princípio de sabedoria. Porque senão nunca vai sobrar. Tira logo de parte. Primeiro para honrares a Deus e depois para teres a tua reserva, teres uma margem para ti, uma segurança. E então depois com aquilo que te sobra, tu fazes a tua vida. Nós aprendemos muito na igreja e quando se fala de dízimos e ofertas é que ao darmos 10%, os 90% que ficam na nossa mão ficam abençoados por Deus e rendem. É aí que as despesas várias não aparecem, estão a nisso. zero, não é? Sim, eu acredito muito nisso. Eu acho que compro a ideia por aí. Porque nós temos alvos, o alvo é fazer a viagem a Nova Iorque e assim conseguimos visualizar o nosso alvo de uma forma diferente. Não é só a fotografia da Estátua da Liberdade ou dos arranha-céus, é realmente ver que pode ser uma realidade independentemente até das receitas.
é que fixas depois, que no temos. final do ano, eu faço esse desafio a todos aqueles que decidirem usar o mapa orçamental em 2020 a sério, como nós estamos aqui a falar, e eu faço este desafio, vai acabar 2020 e vocês vão olhar isso, como é que eu consegui chegar aqui, como é que eu consegui alcançar isto, vocês vão ver, é porque às vezes esquecemos de como Deus nos abençoa. E fica o desafio, não é? Fica o desafio. Carla, muito obrigada. Eu acho que vou convencer o meu marido. Agora vou chegar lá a casa porque isto tem que ser feito a dois, porque só Sim, tem piada sim. ser feito a dois, porque já ouvi muito, aprendi muito, já tentei, mas acho que nunca me apliquei e senti-me desafiada em conseguir fazer um mapa orçamental para 2020. Muito obrigada pelas Obrigada eu. dicas.